quero que você claramente me diga qual o posicionamento da Igreja Católica a respeito dos homossexuais e qual é a tua divergência com esse pensamento. Bom, a posição da Igreja Católica, apesar de todo o discurso do Papa em acolher os homossexuais, a postura da Igreja Católica é a seguinte: nós aceitamos o homossexual, mas não aceitamos a sua homossexualidade. Isso quer dizer o quê? Eu aceito a pessoa do homossexual, mas ele está condenado a viver uma vida inteira como casto. Sim. Sem uma vida sexual. Ah, então é isso? Eu não tinha feito essa leitura. Quer dizer, você não pode ter o comportamento, apesar de você ter isso dentro de você. Apesar disso ser a sua sexualidade. Mas é quase que um processo de castração. Não, totalmente. Totalmente. E a minha postura qual é? A de respeito ao homossexual. A psicologia e a medicina já provaram que a homossexualidade não é uma doença, é uma sexualidade. Então o homossexual não faz escolha por ser homossexual, ele é homossexual. Então como é que eu posso dizer para um homossexual: olha, eu te aceito, mas não aceito a sua sexualidade? É a mesma coisa que dizer para um negro: olha, eu te aceito, mas eu não aceito a sua negritude. Sim. É um absurdo. Claro. E então a minha postura é a postura de respeito. Como eu devo respeitar os heterossexuais, como eu quero ser respeitado como heterossexual também, eu devo respeitar os gays, eu devo respeitar as lésbicas, os bissexuais, os transexuais, enfim, a diversidade sexual que nós temos aí. Perfeito. E qual é o... Muito bem. O povo está contigo. E me diz uma coisa, qual é o pecado, vamos falar em termos teológicos, né? Qual é o pecado contra Deus, duas pessoas adultas do mesmo sexo que resolvem ter uma intimidade juntas? Nem vou falar de amor. Claro. Simplesmente um momento de prazer juntas. Um momento de prazer, eu espero que não seja nenhum pecado. Porque Isso senão, não é nenhum pecado. Né, o que é um pecado? Quarta-feira passada eu teria que rezar até o mentira. Isso não é verdade. Apesar da aprovação, não é verdade. Não, você teria um padre que para se confessar. Então, claro. Pelo menos, eu queria ter pelo menos essa... Eu acho que em algum momento da vida de todo mundo você quis conversar sobre esse assunto. Se você não consegue falar com o padre, que é aquele que a princípio tem que ser aberto para esse tipo de papo, porque às vezes não existe na periferia, talvez você não tenha condição de buscar um psicólogo para tentar resolver os seus problemas, e a figura mais próxima e o mentor daquela comunidade acaba sendo o padre. Você não consegue conversar sobre um problema que faz tão parte da tua vida, você se sente sozinho. Com certeza. E eu vou dizer uma coisa para você, eu tenho 15 anos de padre, de sacerdócio. E a maioria das confissões dizem respeito ao relacionamento humano e à sexualidade. É mesmo? A maioria fala... A maioria. Raramente eu peguei, por exemplo, o chamado pecado social. Eu tive, sim, confissão de uma pessoa que chegou para mim e falou assim: padre, olha, eu trabalhei num desmanche de carro, de caminhão. Eu parei porque eu encontrei ainda os talões de pagamento. Entendi. Que o rapaz tinha que fazer ainda, não estava pago. E isso me deu um arrependimento muito grande, eu parei. Perfeito. Não é? Então isso é um pecado social, mas a maioria dos pecados, vamos dizer assim, dizem respeito à sexualidade e muitas vezes não são pecados. Não é? Infelizmente a moral sexual da igreja é muito retrógrada.